Muito boa noite, pessoal. Sejam todos bem-vindos a mais um episódio do podcast Direto ao Ponto. Eu me chamo Lucas Araújo e está no ar o quarto episódio dessa temporada. Hoje, infelizmente, por motivos de saúde, nossa companheira Tawane Barros não vai estar presente, mas não se preocupe, no próximo episódio ela vai estar presente aqui com a gente em nossas entrevistas e nós desejamos todas as melhoras do mundo para ela e para os filhinhos dela que também estão um pouco gripados, certo? E hoje nós temos um convidado super especial. Hoje estamos aqui com Afonso Sobreira, ele que é CEO da LAC Laboratório, empreendedor, também prefeito da cidade de Novo Oriente, do Piauí, e mais algumas coisinhas que a gente vai conversando aí ao longo do episódio, certo? Afonso, seja muito bem-vindo, é um prazer ter você aqui, obrigado por ter aceitado o nosso convite, e tenho certeza que vai ser uma conversa super bacana. Boa noite, Lucas. Boa noite aos internautas aí. É uma satisfação participar aqui desse podcast, direto ao ponto. Muito sucesso tem feito aí durante esse ano. Eu fico muito envaidecido e feliz por poder participar aqui com você. E a gente também fica muito feliz de ter você aqui. E para começar, Afonso, eu sei que a maioria do pessoal que está assistindo em casa, com certeza deve conhecer um pouco da sua história, né? Mas eu queria que você comentasse um pouco como foi o início da sua trajetória, a questão do empreendedorismo, os primeiros empregos, como foi isso na sua vida? Outro dia, quando eu fui a primeira posse, eu acho, lá no Santo Antônio, eu disse: aqui todo mundo me conhece, né? Aquela coisa da gente achar que Valença ainda é uma cidade pequena, Sim. e eu digo: é muita pretensão, mesmo na fala lá, é muita pretensão achar que todo mundo conhece a gente. Mas é gostoso pensar assim, porque, na verdade, eu sou aqui de Novo Oriente, e frequentava muito aqui em Valença, na adolescência, tudo. Depois saí para estudar, fui estudar em João Pessoa, retornei com o intuito de colocar o laboratório aqui em Valença. Então me formei e vim primeiro para Teresina. Por sorte, muita sorte, não fiquei muito tempo desempregado. Eu cheguei numa quinta-feira, na segunda-feira já estava trabalhando, graças a umas amizades, tudo. Aham. Então teve essa indicação até para o Endanálise, que hoje acho que não existe mais, mas na época era o maior laboratório do Piauí. Então Sim. foi uma experiência muito boa, mas o foco sempre foi esse, retornar aqui para Valença, e aí por que não o Novo Oriente? Uhum. Porque Valença é um polo de saúde, já tinha um Sim. hospital regional, era uma cidade maior, uma cidade polo, agregando todas essas outras cidades, e comercialmente era muito mais viável. Uhum. Então o foco era aqui em Valença mesmo. Então comecei a trabalhar lá no Endoanálise, e também no Doutor Moura, e depois em outros plantões, em Getúlio Vargas, e em outras clínicas também, mas sempre reservando um final de semana para vir para cá. Já preparando tudo, o dinheiro que ia ganhando ia E segurando guardando ali para para. comprar os equipamentos do laboratório, até que consegui comprar. Assim, a ansiedade ainda, uma idade que não era tão jovem, mas aquela ansiedade de você colocar seu próprio negócio, você começar realmente o negócio. É, muitas vezes eu acho que foi muito assodado, mas Uhum. talvez não fosse, não tinha como fazer diferente. Sim. Talvez tivesse organizado melhor, talvez fosse melhor, mas não me arrependo em momento nenhum. Vim para cá, aceitação muito boa, muita gente conhece, me conhecia a família, e começamos esse trabalho lá 27 anos atrás, e graças a Deus permanecemos por aqui com muita vontade de continuar. Eu até me assusto ainda quando 27 anos, cara. 27 anos, Então minha idade. não passou só para o laboratório, passou para Sim, mim também. Então, sim, sim. aquela pessoa que chegou aqui hoje é totalmente diferente, Uhum. outro foco, mas hoje, vendo a trajetória, não tenho arrependimentos de ter permanecido na capital, ter ficado lá, ter ido para outra, procurado outros focos, mas não, estou satisfeito, a cidade vem evoluindo, Uhum. crescendo como toda a região, e o laboratório foi crescendo junto. Eu Sim. acredito que foi uma boa escolha, estou satisfeito de ter vindo para cá e quero sempre estar contribuindo com o desenvolvimento aqui da nossa região. Sim. Teve uma coisa, Afonso, que você falou que eu achei bastante interessante, que normalmente, pelo menos hoje em dia, eu não vejo isso com tanta normalidade. Nem todo mundo, por exemplo, quando vai para a faculdade, procura uma área para se especializar, está com o intuito de trabalhar para si próprio, de abrir sua própria empresa, igual você fez. Como você falou, desde o início, você já
tinha isso em mente, que era o que você queria fazer, ia estar no ramo laboratorial, mas era para ter o seu espaço, o seu local de trabalho. E o que você acha de como as pessoas estão tratando isso hoje em dia? Porque algumas pessoas têm total capacidade de empreender, de, querendo ou não, abrir seus próprios negócios e cuidar. Mas às vezes preferem ficar ali, entre muitas aspas, naquele comodismo, vou trabalhar aqui, carteira assinada, tal. Como você vê isso? O curso de farmácia é um curso que abre para muitas áreas mesmo. Mas a partir do momento que eu entrei, eu já sabia o que é que eu queria. Digo, ó, eu quero ir para análises clínicas, vou fazer análises clínicas e vou retornar aqui para a região. O sonho é esse, é trabalhar disso, focado exatamente para isso. Eu, muitas vezes, não levei em conta o processo burocrático, muitos outros fatores que hoje, com as informações, com os cursos, com os contatos, você tem muito mais. Mas muita gente tem medo ainda de iniciar. Os valores não são pequenos, você tem que dispor de um certo capital, e isso às vezes inibe muitas iniciativas de pessoas que têm futuro até promissor, mas muitas vezes preferem a segurança de um emprego público, vamos dizer assim, Sim, sim. que ainda hoje é o foco de muitas pessoas. Ainda Não, mais aqui na nossa região é quero um um grande emprego foco. público, estou ali, estou satisfeito, o município, o estado, ou federal, aí então eu já fico por ali, aí aquela veia de empreender já é inibida ali. Sim. Eu nunca gostei de emprego público, na verdade, tinha sempre aquela coisa de tocar para frente, empreender realmente, ter o próprio negócio, avançar dessa forma, ter a liberdade de escolher, né? Tudo. Com o tempo, não, foi surgindo a necessidade de segurança, depois vem surgindo as filhas, aí você começa a pensar mais nisso. Então, num determinado período, depois que eu já estava aqui há quase 10 anos, surgiu o concurso no Hospital Estadual, no Hospital Regional, né? Sim. Então, fiz o concurso para o Regional, sou funcionário do Regional, então eu consegui fazer as duas coisas. Eu tenho a segurança do Estado e continuo no foco em empreender, em ter meu próprio negócio, em continuar com a empresa, em sentir essa liberdade de dizer, olha, eu quero comprar tal equipamento, quero ver, quero colocar alguma coisa, não ter aquelas amarras do serviço público, aquela demora, que eu continuo ainda num ritmo um pouco acelerado, vamos dizer assim, de querer resultado, de querer que a coisa ande, de muitas vezes nem pensar nos problemas que podem advir disso, e aí a gente faz umas escolhas sem muito cálculo, pode até se dar mal, mas é importante se manter essa veia, porque senão você começa a planejar muito e não executar. Então, eu consegui estar no serviço público e estar no serviço privado, e isso foi que veio me fortalecendo. Trabalhei em universidades, dando aula, trabalhei em outros laboratórios aqui na região, Erasmo Veloso, Pimenteiras. Então, é muito bom essa liberdade de estar trabalhando, fazendo o que gosta e está livre, entre aspas, né? Porque quem empreende nunca está livre. Nunca está livre. É quem mais é cobrado realmente, é quem tem que abrir, é quem tem que fechar, é quem tem que pagar a conta. Então, é muito bom quando o cara, fulano tem o seu próprio negócio. É um sonho, realmente, para muitos. Mas muita gente não pensa na responsabilidade. Então, durante muito tempo, eu não sei o que era férias, mês de férias. Sim. Eu era o próprio funcionário, então, no período de Natal, Ano Novo, aqui, pelos nossos festejos, eu aproveitava para parar um pouquinho. Sim. E aí, como gosto muito do Natal e Ano Novo aqui, já não viajava. Ficava então, por aqui mesmo, né? Era complicado. É o ano todo aqui na escravidão, mas era bom. Bom demais estar por aqui, convivendo. Com o tempo, o laboratório foi crescendo, apareceram outros profissionais que aí eu posso ter uma oportunidade de viajar, de sair, continuar com os cursos presenciais, tudo, os congressos, que é muito importante para a gente. Sim, e teve uma parte que você falou, muito interessante, a questão da liberdade, de, por exemplo, quando você é dono do seu negócio, você quer atualizar um tipo de material, de equipamento que você tem total liberdade, claro, dentro das possibilidades financeiras de fazer essa atualização. E a gente vem notando recentemente, aqui na nossa cidade, que a Lacta, ela meio que deu uma mudada de cerca de um ano atrás para cá. Deu realmente toda uma repaginada, não só no espaço físico, mas também na maneira como trabalha.
E eu vejo ela se tornando uma das maiores referências laboratoriais aqui dentro da nossa cidade. E é muito importante. Eu até, quando eu fiquei sabendo que, por exemplo, que lá no laboratório tinha 27 anos de idade, quando você falou, eu fiquei assustado porque eu, sinceramente, eu não sabia que era 27 anos de idade. Tipo, isso me pegou muito, porque não é fácil manter 27 anos, principalmente aqui dentro da cidade, numa cidade como Valença, a gente sabe como é as dificuldades e as limitações que a gente tem. Mas como é que tá sendo dar toda essa repaginada? Ou, melhor pergunta, o que fez você querer fazer isso, dar essa repaginada? Veja, o desafio sempre foi o que motivou. Então, aquele primeiro momento, casa alugada ali na Coronel Adilson Martins, a casa de um amigo, e aí aluguei essa casa, fiquei lá, a gente fez umas mudanças básicas, mas começamos a funcionar, sempre preocupado com a qualidade, lutando para que os exames tivessem qualidade. Até me assusto quando eu falo em pipeta de Salem. Para quem está se formando, ninguém sabe mais nem o que é isso, é peça de museu. Então, era como você utilizava para fazer hemograma, então era tudo manual. E não faz muito tempo, então as mudanças são muito Sim, rápidas na muito nossa rápido. área também. Então, aquele material que a gente começou, praticamente hoje, se você entregar para um estudante já de análise clínica, ele não sabe fazer nada, porque não tem mais a necessidade. Uma grande parte dos processos foram automatizados e nós tínhamos que correr atrás disso. Então, o sonho, lá naquele começo, com casa alugada, com tudo, era ter meu próprio local. E aí, lá na esquina, surgiu essa oportunidade. Então, 3 casas de diferença, apareceu um terreno, e aí fiz todo o esforço naquela época para poder comprar o terreno, tinha que realmente correr para conseguir isso, e aí deu certo, consegui comprar o terreno de, ó, tá adiantado aqui uma parte do sonho. Depois, já em 2010, construímos a nossa sede, já mais voltada realmente como deve ser, um laboratório, os espaços, tudo, já pensando nesse crescimento, tentando acompanhar as necessidades aqui da região, de conforto, de um espaço físico realmente, trazer melhores condições tanto para pacientes como para os profissionais que lá trabalham. Então, 2010 foi fundamental, essa virada realmente da construção. Construímos a sede, começamos também com o cardiologista lá em 2010 também, ou seja, o próprio cardiologista que trabalha com a gente vai para 15 anos também. 15 anos. Trabalhando aqui em Valença, de 15 em 15 dias está aqui. A família dele tem origem aqui, então ele vem, faz esse atendimento e é muito bom para toda a região. E aí, depois da construção, passou a surgir, a gente já comprava alguns equipamentos, mas a manutenção sempre foi difícil, interior tal. E aí, quando foi melhorando os contatos, melhorando a entrega de serviços, né? Teresina passou a ter assistência técnica, então você consegue, lá em vez de ter que mandar um equipamento para Salvador, como eu tive que sair muitas vezes daqui para Salvador, levando equipamento de hematologia, porque a referência era Salvador, pegava um ônibus aqui, acordava lá, passava o dia, pegava um ônibus voltando com o equipamento para não perder tempo, Recife também para comprar algum material, Fortaleza, então era tudo muito mais difícil. Hoje não, a gente encontra representantes em Teresina com assistência técnica, então partimos para essa modernização. Então, equipamento de bioquímica, equipamento de hematologia, tem São Luís também. Agora os técnicos vêm para cá com mais facilidade. É mais então, fácil. Eles passam por aqui, já faz as preventivas, faz corretivas. Então, tudo isso foi facilitando e a participação em congressos, esses contatos mesmo por internet, cursos em Teresina, que como eu me formei em João Pessoa, não tinha muita amizade em Teresina, de pessoas da mesma área. Mas aí apareceu o curso de micro, curso de citologia, essas pós, vai participando, você vai formando um grupo de amigos, e aí foi muito importante, porque um amigo vê alguma coisa e comenta com a gente compra em conjunto, o importante é não ficar para trás. A verdade é isso. O material médico hospitalar é muito caro, em laboratório tudo custa muito caro, atrelado ao dólar, e a gente até brinca, quando o dólar sobe, sobe tudo, e o dólar baixa, não baixa nada. Não baixa nada. É estranho, mas a gente tem que continuar avançando. Então, participamos desses congressos, dessas viagens, é sempre bom essa troca de experiência, e aí esse contato com representantes,
para que o que vai surgindo de novidade em tempo, precisão, exatidão, tudo isso é importante para que a gente continue prestando um bom serviço aqui na cidade. E como eu falei, um serviço realmente de referência. Por exemplo, hoje minha esposa está passando pela gestação, né? E praticamente todo o acompanhamento laboratorial que eu estou fazendo está sendo lá na LAC. Não apenas um assunto até que eu quero entrar daqui a pouco com vocês, sobre a parceria que vocês fazem com empresas, assim como tem aqui com a Vemari, mas sim pelas garantias que a gente tem e pelo cuidado que a gente vê que vocês têm, o profissionalismo que a gente vê que vocês têm, e todo esse avanço tecnológico que vocês também investiram para trazer esses resultados para a gente. E ter essa segurança para a gente dentro da nossa cidade. Por exemplo, minha mãe, quando eu nasci, 27 anos atrás, em 98, ela estava morando em São Paulo. Ela disse que lá, por estar lá, sim, ela conseguiu ter todo acompanhamento, mas, por exemplo, primos meus da minha mesma faixa etária de idade que estavam aqui, não tinham isso. E ver isso acontecendo aqui, claro, vendo no momento em que minha filha está prestes a nascer, é uma coisa sensacional de ter aqui dentro da nossa cidade. A gente tem que valorizar mais ainda isso para que continue, como você falou, crescendo. E voltando no assunto que eu toquei, que eu queria falar, vocês também, eu não sei se começou esse ano, e isso peço perdão se eu errar, mas a partir desse ano vocês começaram a fechar algumas parcerias com empresas pontuais, por exemplo, de os colaboradores ter um convênio lá, ter algumas facilidades. Como é que foi que surgiu isso? Veja, eu vinha numa vida boa, uma vida bem profissionalmente, bem pessoalmente, estava tranquilo até 2019, quando o meu nome começou a aparecer lá em Novo Oriente como pretenso candidato. E qual foi a primeira preocupação grande? O que é que eu vou fazer com o laboratório? Porque, na verdade, não tem como dar conta da prefeitura e dar conta aqui do laboratório. Mas eu tenho plena consciência de que o mandato tem o início, o dia de iniciar e o dia de terminar. E a minha profissão não. É meu meio de vida, é onde é minha referência, é meu norte também, tudo é através do laboratório. Então, eu costumo dizer, olha, o laboratório é minha roça. Então, eu não tenho como abandonar e nem quero. Então, eu tinha que encontrar uma forma de não me omitir naquele momento de necessidade lá da população, porque ao longo desses 27 anos aqui, participei de muitos movimentos aqui na cidade, aqui na região. Eu nunca gostei de me omitir, de dar a minha opinião, seja com relação à política, tudo. Talvez até por isso meu nome tenha surgido lá em Novo Oriente. Mas a grande preocupação era essa, e o laboratório? Como é que vai ser? Porque eu ganhando, naquele primeiro momento era uma coisa assim ainda muito nebulosa, eu vou ter que me dividir. Como é que vai ser? Eu não posso deixar o laboratório, não vou deixar. Tinha uma profissional comigo, que era a Rosineide, e aí conversamos naquele período e entrei na campanha, mas nunca sem passar 2 ou 3 vezes aqui pelo laboratório. Sempre, toda semana, tenho que vir, tenho que estar em contato. Fui ficando mais distante dos primeiros anos, mais difícil, mas eu quero retornar realmente para fazer rotina, para estar atuando. Eu continuo fazendo toda a citologia, continuo fazendo, então quero continuar no dia a dia do laboratório, porque essa é a preocupação. Então é o foco realmente, estar antenado com isso, não deixar essa coisa do laboratório em segundo plano. Porque as pessoas não admitem isso, as pessoas querem, quando ela escolhe um laboratório, um programa de saúde, ela quer que esteja no primeiro plano. Sim. Então, se não está no primeiro plano para o próprio dono, imagine para as pessoas que querem utilizar esse serviço. E aí foi surgindo essas ideias de trabalhar com esse mercado aqui, que é o nosso mercado, aqui da região. Com a Tairine veio trabalhar com a gente, ela fez estágio realmente lá com a gente, ela fazia biomedicina em Teresina, quando vinha de férias, pediu lá, e desde aquela época, lá no laboratório como estagiária, você já notava o empenho, a participação, a vontade dela de aprender e tudo, aqui tem futuro. Então, graças a Deus, ela veio para cá, chegou nesse momento, e ela é muito dinâmica. E esse dinamismo foi bom porque
renovou para mim essa coisa que eu, na verdade, eu não tenho muito do marketing, daquela coisa de estar em contato. Eu sou muito lá de dentro da parte operacional, de estar realizando os exames. Sim. Então, ela tem as duas coisas. Então, foi muito bom. Aí ela chegou com essas ideias novas, com tudo, com o treinamento de coach, o treinamento aqui do Instituto, Nexus. Então, partimos para essas parcerias. Então, procuramos os empresários aqui da cidade, nos colocamos, falamos disso. Então, eu venho junto com ela, tenho um tiro lá da prefeitura, venho para cá, vou junto, porque esse é realmente o foco. Eu não posso esquecer da prefeitura, mas é importante demais que possamos ter parceria com os empresários aqui da cidade, com o povo em geral, realmente, porque quando a gente chega na empresa, faz a parceria lá com o CEO, com o proprietário, com tudo, mas o objetivo é atender a população. Sim. Então a gente sempre expande. O funcionário, mas a esposa dele, o filho dele, tudo vão ser contemplado também. Então é esse o objetivo, continuar levando os melhores serviços aqui para a nossa cidade. Graças a Deus, a nossa cidade, muitas empresas aumentaram, cresceram, tiveram essa necessidade de atendimento, de melhorar essa presença, juntou uma coisa com a outra, e o sangue novo da Tairim foi muito importante que essas parcerias começassem a surgir e tenham aumentado, e vamos continuar aumentando com o objetivo de atender bem o nosso povo. Pronto. E falando também dessa questão de apoios e parcerias que vocês estão fazendo, pessoal, para vocês de casa que ainda não sabem, tanto o Afonso juntamente ao laboratório, eles são os principais um dos principais apoiadores do Colégio Empresário 2025. Foi justamente por essas conversas que a gente tem. Eu me lembro da Thaís, no ano passado, ela participou, e você via o empenho, o interesse dela de querer participar, e ela até deu um relato para a gente que vai ser soltado posteriormente aqui nas redes sociais da gente, de como foi, como ajudou ela durante esse período de um ano para cá, ter participado do nosso evento. E eu queria saber se essa participação dela, essa ajuda que teve, que ela recebeu, que ela disse que conseguiu colocar em prática, foi o que inspirou vocês a quererem apoiar o nosso evento, acreditar na gente e estar caminhando junto com a gente nesse desafio. Quando eu estava lá em Teresina, eu disse, olha, eu vou montar um laboratório lá em Valença. Rapaz, o que é que você vai fazer em interior? Como é o interior, você fica isolado de tudo. A internet era incipiente naquele tempo, coisa muito nova ainda, começando, não tinha por aqui ainda. Mas era o sonho, era a vontade de vir e, ao mesmo tempo, não queria me tornar um daqueles profissionais que se deixam não avançar, não se atualizar. Sim. Então, com a internet isso melhorou, veio avançando e com a conexão aqui, a gente conseguiu ter esses benefícios aqui na nossa cidade. Então é muito importante esses eventos, porque essas ideias, essas experiências, esse conhecimento acumulado aí em todas as regiões do país, de pessoas que têm muita experiência, vem para cá entregar essa experiência aqui para nós. Então isso foi fundamental. Tairim participou, saiu muito empolgada, tudo aquela coisa mesmo da vontade de crescer, procurou, correu atrás. Então o laboratório viu que é importante para a gente ter esses contatos, e aí eu incentivei também e estou me obrigando a participar também, porque eu vejo que é importante você ter sempre essas ideias renovadas. Você, com o tempo, começa a ter algumas coisas que você acha que são imutáveis, mas não existe isso no relacionamento. O relacionamento, seja comercial, amoroso, você tem que estar renovando permanentemente. Sim. E nada melhor do que participar de eventos com essa qualidade aqui na nossa cidade, realmente, tendo contato com essas ideias, com essas experiências, que venham a mudar o nosso dia a dia. A forma com que a gente entrega os nossos trabalhos aqui, e isso fica uma referência para Valença, porque temos a micro-região toda aqui perto, e cada vez que você melhora, que você atende melhor, que você procura realmente atender os anseios da sua clientela, a cidade vai virando referência, a cidade vai crescendo, o serviço vai melhorando, e isso vai atraindo mais pessoas. Sim. Então é importante, essa participação é fundamental, e também aqui na nossa cidade. Então eventos desse porte são muito difíceis aqui na região,
necessita de uma estrutura muito grande, então é fundamental que possamos aproveitar. Uhum. E a nossa ideia realmente é essa. A gente sempre pensou, cara, por que que a gente tem que sempre se desdobrar, sair para outras cidades, ir para alguns polos capitais, Teresina, Fortaleza, para ter acesso a informações, ter acesso a esse tipo de conteúdo, sendo que a nossa cidade, a gente fala tanto que ultimamente nossa cidade vem crescendo, vem evoluindo tanto no quesito empresarial. A gente vê, hoje em dia, a gente vê tantas empresas se dando tão bem na nossa cidade, tem mercado aqui para todo mundo, e por que não trazer isso para dentro da nossa cidade? A nossa cidade é riquíssima em pessoas, é riquíssima em conhecimento, mas esse conhecimento ele está disperso, ele está cada um com o seu ali guardadinho e tal. E o intuito da gente é realmente trazer primeiro toda essa experiência de fora, toda essa experiência de fora que você às vezes, por exemplo, a gente ouviu relatos de alguns empresários que já participaram de eventos parecidos, só que por ser em outra cidade, pela logística, só conseguiam ir sozinhos, não conseguiam, por exemplo, levar um colaborador. Normalmente era uma dor deles, porque eles iam absorver o conhecimento para eles, só que na hora de chegar na segunda-feira e passar para a equipe, não era a mesma coisa. E o intuito da gente é trazer essa facilidade de você, empresário, e levar sua equipe e com que todo mundo cresça aqui dentro da nossa cidade. E até, pessoal, para vocês ficarem sabendo, lá durante todo o Conexão Empresarial, a LAC Laboratório vai estar com o stand lá, vai fazer alguns sorteios, ouvi dizer que vai ter até um choppzinho lá para a galera relaxar um pouco, depois conhecimento, né, para não misturar as coisas no happy hour que a gente vai ter lá depois. E também, Afonso, eu queria perguntar o que te levou a também pensar em levar, por exemplo, os secretários de Novo Oriente, né? Que você, logo de prontidão, além de levar toda a equipe lá do laboratório, também pensou em levar os secretários, que o pessoal pode pensar, pro lado público, podem ser que pode não, que eles não absorvam tanto, mas o pessoal tem que entender que Eu sempre coloco tudo que eu procuro fazer, que eu faço, eu procuro fazer bem feito. E entramos lá no primeiro mandato com uma série de problemas que a gente achava até que não iria conseguir realmente dar um resultado bom. Mas, graças a Deus, a coisa foi andando e surge a preocupação. O segundo mandato geralmente leva a um comodismo, a oposição já está um pouco mais enfraquecida, a motivação já vai diminuindo e a população sempre espera cada vez mais. Então, a população esperando cada vez mais e muitas vezes a equipe é mais acomodada. sim. Então, a partir de dezembro, depois do resultado da eleição, nós começamos a pensar nisso. Olha, tem que manter todo mundo motivado, vamos continuar, isso aqui não é nosso, nós estamos de passagem, então vamos dar o melhor. Então, contratamos coach para ir para Novo Oriente, para fazer essas atualizações, fazer reunião com o pessoal. E o Conexão é importante por isso, por ser aqui na nossa cidade. E quando eu falo Novo Oriente e Valença, eu sempre digo nossa cidade, pela proximidade, pelos relacionamentos aqui. Então, sendo aqui em Valença, é uma oportunidade. E a equipe, tendo esses conhecimentos, ela gera uma série de ideias lá para a administração que mantém o foco, que você consegue realmente continuar avançando, você consegue ter novas ideias, muitas vezes você trazia uma ideia de uma viagem, de alguma coisa, hoje você traz essas experiências daqui, essas pessoas vêm para cá, então essas experiências novas que você pode implementar aqui para melhorar a região, para melhorar a cidade, melhorar o serviço público e privado. Então, isso é muito importante. Então, é o nosso foco. Em Novo Oriente, um dos, né? Porque continuamos com foco em saúde, educação, assistente social, infraestrutura, mas queremos também avançar na modernização do serviço público de lá. Então, quero que Novo Oriente se transforme realmente numa cidade de referência. Então, para isso, as pessoas têm que estar capacitadas. Então, essa é a oportunidade de estar aqui, muito próximo. Você vem, assiste aqui as palestras, participa do Happy Hour, retorna para casa, no outro dia está aqui e em contato com o que tem de melhor. Então, isso é bom. Isso é fundamental e nós não podemos perder essa oportunidade. Foi por isso que
resolvemos trazer parte da equipe da prefeitura, colocar toda a equipe do laboratório, porque são momentos como esse que a gente não vai esquecer e que vai contribuir muito para o nosso dia a dia. Sim. E a gente fica muito feliz com isso, porque quando a Leilane me trouxe a informação, né, que você também queria a participação dos seus colaboradores da prefeitura, uma parte deles, como você falou, eu particularmente não tinha tido essa visão ainda de que o setor público também tem como estar aproveitando esse tipo de evento. E é melhor ainda para eles, porque aqui na nossa região, a gente ainda é muito dependioso do setor público em todas as cidades da nossa região. E ver uma cidade tendo essa preocupação de profissionalizar mais ainda o pessoal que já está lá, tanto no secretariado quanto trabalhando na prefeitura, acendeu uma luz na nossa cabeça e, cara, a gente também pode ajudar a nossa cidade, não só no ramo privado, empresarial, com empresas e tal, mas também no ramo público. A gente tem como agregar isso a eles e abrir um leque de oportunidades para a gente, tanto como você lá em Novo Oriente, o Marcelo aqui em Valença, também disponibilizou uma parte da equipe da prefeitura para participar, porque começou a enxergar que isso também era de grande valia. E é muito importante, porque ter pessoas do ramo público / político participando, porque também pode ser que gere esse conforto para a população, que a população vai ver, cara, eles estão procurando conhecimento, eles estão se aprofundando mais em assuntos, eles estão fazendo tudo isso para trazer o melhor para a gente na nossa cidade. Exatamente. Nós temos que quebrar essa coisa do que o setor público o funcionário público vai só cumprir as obrigações, que seria dar resolutividade ali a algum problema, sem uma interação com o cliente, potencial cliente, ou contribuinte, no caso, que tem que ter um ambiente bom, um ambiente saudável, que ele se sinta bem realmente, que ele se sinta acolhido. Então é importante demais que isso seja feito também no setor público. Sim. Para que o atendimento seja de excelência também. Tudo isso é para o bem-estar do nosso povo. Você nunca vai satisfeito pagar um imposto. Mas se você vai, é bem recebido, é bem tratado, o atendimento a contento, você encontra um ambiente limpo, acolhedor, uma equipe realmente empenhada em lhe explicar, em mostrar, em facilitar, porque você está, com certeza, deixando seus afazeres ou domésticos de algum outro trabalho para ir à prefeitura ou para ir a alguma secretaria em busca de um serviço. Então, quanto você é melhor atendido, mais essa pessoa vira como referência, você vê que a cidade não está estagnada, porque não tem como a cidade, até das características das nossas, avançar só no setor público. Sim. Nós temos que colocar o setor, avançar só no setor privado, desculpe. Sim. O setor público tem que avançar junto. Então temos que informatizar tudo, facilitar o máximo possível a vida do cidadão, que você possa ter a maioria dos serviços da prefeitura em casa, na palma da mão, com o celular. Esse é o objetivo, para que o setor público não seja uma trava na evolução, no avanço do setor privado. Porque muitas vezes o setor privado, com aquela dinâmica, tudo facilitando, depende de uma negativa. Sim. Então você passa 15, 20, 30 dias sendo mal atendido muitas vezes, não encontrando uma resolutividade, preso com uma coisa que você necessita para ficar tudo em ordem, para não sofrer uma fiscalização, e você não encontra isso lá no setor, aquele empenho de resolver realmente, de dar resolutividade para que as coisas andem. Então, o setor público, se não se modernizar, se não tiver esse contato, dessa renovação, termina entravando o crescimento do setor privado. Sim. Então, é importante ter essa visão de que os dois têm que continuar avançando. Temos que continuar avançando, obedecendo às leis do setor público, mas tem muitas formas de atender essa população, para que ela consiga resolver suas pendências a nível público e que dê andamento no seu dia a dia, nos seus empreendimentos. E a gente fica muito feliz de estar podendo proporcionar e de alguma forma também ajudar, não só aqui a nossa cidade, como nossas cidades, como você falou, e também cidades aqui da região que também começaram a abraçar esse projeto quando a gente foi com esses pensamentos de que também a gente pode ajudar no setor público.
Às vezes, como você disse, você já busca isso, você já buscava isso durante seu mandato, mas algumas cidades terminam não buscando isso, ou às vezes nem pararam para pensar e até que tá tudo bem. Às vezes estavam só ali na correria, às vezes tipo, vem de um mandato anterior, por exemplo, de alguma oposição, que deixa tudo meio que bagunçado, você meio que tá ali só para consertar a coisa e não consegue. E a gente sabe que isso acontece. E ver você sendo um dos pioneiros nessa questão, a trazer isso e acreditar nisso, e principalmente começando acreditando no nosso projeto, é de grande valia e a gente agradece muito por isso, porque além de ser uma coisa muito gratificante, é uma responsabilidade também para a gente. E eu acredito que nesse episódio a gente conseguiu deixar bem claro tudo isso, não só da área laboratorial, mas também como eventos como esse, como situações como essa também podem ajudar o setor público. E, Afonso, antes da gente finalizar esse bate-papo, que eu achei sensacional, mais uma vez quero lhe agradecer por ter se disponibilizado a vir aqui falar com a gente, bater esse papo. Eu queria saber se você conseguiria deixar uma mensagem para o pessoal que ainda está em dúvida se quer ou não participar do Conexão Empresarial 2025 e também convidar o pessoal a conhecer o ALAC Laboratório. Pois é, muitas vezes as pessoas se recusam nem se recusam, sentem uma certa timidez com o novo, com as ideias novas, com os novos conceitos, sente uma forma de ficar preso a coisas que já lhe dão tranquilidade. Não está bom, mas não está ruim, então vai ficando ali. Mas no próprio Evangelho lá diz que os mornos é que vão para o inferno. Então você tem que, realmente, quando você quer empreender em alguma coisa, colocar o coração. Então, se você é funcionário público, faça seu melhor, entregue o seu melhor, vai ser visto. Se você está no setor privado, seja como funcionário, seja como gestor, do mesmo jeito. É fazer o seu melhor, procurar se atualizar e ir avançando. O mundo muda muito rápido. Está tudo muito, muito, muito rápido. Você hoje tem uma tecnologia, amanhã já tem outra. Então, tudo isso dá um certo desconforto, mas você tem que procurar acompanhar. Você não vai ser necessariamente expert em tudo, mas você tem que saber que aquilo vai facilitar a sua vida, pode facilitar no seu serviço, e temos que levar isso para a nossa comunidade em todos os setores que a gente atua. Então é muito importante isso. Então é fundamental que o nosso serviço público melhore cada vez mais, para que não seja um peso para o setor privado. Então, vamos continuar nessa pegada de modernizar o setor público para que ele atenda às necessidades do setor privado. E, lá no laboratório, nós vamos continuar com essa pegada também, voltada sempre para atender o nosso povo, sabendo das nossas limitações, sabendo das condições da cidade e da região em que a gente vive, mas procurando sempre trazer o que tem de melhor para que as pessoas não precisem ir a Teresina ou a outras cidades para realizar procedimentos que podem ser feitos aqui. Então, espero contar com essa participação de todos e convidar a todos para participar do Conexão. É muito importante contato com novas ideias, descobrir novas realidades realmente que estão aí e muitas vezes você não se dá conta. Nesses eventos, você consegue ter contato com essas ideias, você consegue ter contato com outras pessoas, com outras experiências que despertam em você e que você pode, vamos dizer assim, lucrar realmente. No final, o objetivo é você avançar, é você conquistar espaço, conquistar clientes e ter uma vida no trabalho mais confortável. Então, vamos todos participar, que é muito importante. E é isso, pessoal. Mais uma vez, Afonso, muito obrigado por ter se disponibilizado. A gente sabe que sua agenda é um pouco corrida, mas você ter tirado esse tempinho para conversar com a gente foi muito importante. Antes de finalizar o episódio, pessoal, eu queria agradecer aos nossos apoiadores, primeiramente a LAC Laboratório, não só apoiadora do Conexão Empresarial 2025, mas também apoiadora deste episódio que a gente gravou aqui hoje. Queria agradecer a Edna Decor por ter nos cedido toda essa decoração e sempre estar nos apoiando, e também toda a equipe do Nailson Halley por facilitar a nossa vida em todas as nossas gravações e transmissões aqui para vocês. Antes de finalizar, mais uma vez, quero desejar tudo de bom e que melhoras para você, Tawane, que no próximo episódio a gente esteja aqui juntos, batendo esse papo legal,
com nossos convidados. E, pessoal, muito obrigado pela atenção de vocês, muito obrigado por estarem acompanhando a gente ao decorrer dos 3 episódios anteriores e podem ficar esperando que vai ter muito mais coisa boa por aí. E essa semana é semana de Conexão Empresarial 2025, então você que ainda não garantiu seu ingresso, corre que ainda dá tempo, porque você vai com certeza aproveitar e trazer o de melhor para a sua vida, não só pessoal como profissional, certo? Muito obrigado, tenham todos uma boa noite e nos vemos na próxima semana.